Quem serve ao Deus Yah, o Deus Criador, o Deus que a Bíblia menciona, não pode ficar só na teoria, viver de teoria. Precisa ter testemunho de vida, testemunho prático. Ter testemunho para dar é fundamental para a pessoa parar de ver Deus apenas como uma teoria bonita e passar a entender que Ele realmente existe e realmente age a nosso favor quando nos entregamos ao método dele. E é isso que traça a diferença entre o cristão e o messiânico. Você é o quê? Você é cristão ou você é messiânico, no sentido da palavra? A maioria dos cristãos, em sua maioria, eles só aprendem teoria. E quando eu falo cristão, eu estou incluindo todas as religiões que chamam Yeshua de Jesus, inclusive Testemunha de Jeová e Mórmon. Tratou Yeshua como o Cristo, religiosamente, está tudo incluído como cristão. Está tudo no mesmo fardo. E como eu estava dizendo, a maioria dos cristãos aprende só teoria e costumam falar tudo em tese. Mas um autêntico messiânico não fala só de teoria. Um messiânico tem testemunho para dar. O sistema eclesiástico, essa coisa de que a pessoa só é de Deus se estiver ligado a alguma igreja, o sistema eclesiástico é um tipo de prisão. A pessoa que diz que serve a Deus precisa se libertar dessa prisão. Porque o certo não é você só servir a Deus, ou você só procurar Deus, ou você só pensar em Deus quando você está dentro da igreja. Porque é isso que tem acontecido. O cara é crente, ou seja, dentro da igreja ele é crente, fora ele é ele. Ele é ele mesmo como sempre foi. Mas o certo biblicamente é você conseguir manter uma conexão em tempo real de vida com Deus, independente de igreja, independente de sistema religioso. É você conseguir se relacionar com Deus no seu dia a dia, na sua vida comum. E hoje eu dou o meu próprio testemunho de vida, um dentre vários, de como a minha saída do sistema eclesiástico foi benéfico para a minha vida espiritual. Se eu disser para muita gente que foi o próprio Deus que me tirou do sistema de igreja, a pessoa vai dizer que eu estou falando heresia, vai dizer que eu estou demonizando a igreja. Mas foi o próprio Yah, Deus de Israel, que me tirou do sistema de igreja. E isso é benéfico para a pessoa. Você vai entender isso. Eu dou meu próprio testemunho para mostrar como é que Deus age. Quando Ele age do jeito que Ele quer, é tudo diferente do que a gente imagina. Até o ano de 2003, lá estava eu, fazendo parte do sistema evangélico, cantando nas igrejas, tocando instrumento, tocando guitarra, bateria. Uns achavam que eu estava me destacando demais, outros absorviam esse destaque, e por causa disso, eu já fui assediado dentro de igreja, por mulheres casadas, e mais de uma vez. Um dia, Yah falou comigo por meio de um sonho. Olha só como é que foi esse sonho. Nesse sonho, tinha um navio com um convés de 2 pavimentos, em cima e embaixo. O pessoal da igreja, onde eu congregava, no sonho eles estavam todos no convés de baixo, e eu estava embaixo junto com eles. De repente, no sonho, eu saí do meio deles no convés de baixo e subi para o convés de cima, mas tipo, eu subi em alta velocidade, como nenhum humano consegue andar. Eu subi em alta velocidade, de baixo para cima. O convés de cima estava vazio. E lá em cima, já separado do restante do pessoal que congregava comigo, foi subindo uma água cobrindo o navio, e eu fui ficando submerso naquela água. E aí, ao mesmo tempo, eu sentia que aquela água era uma espécie de aumento da fluência do Espírito de Deus. E aí a água foi subindo, e eu fui subindo cada vez mais, e aquilo foi me destacando e me tirando daquele navio. Esse foi o sonho que eu tive. Agora, o que Deus quis dizer com isso? O que significa esse tipo de sonho? Esse sonho está falando de crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Yah estava me mostrando que quando eu me desligasse do sistema religioso comum, eu ia crescer espiritualmente, com um crescimento que o sistema não possui. E de lá para cá foi exatamente isso que aconteceu. Da segunda metade do ano de 2003 em diante, o Espírito de Deus começou a me inspirar de uma forma particular. Ele me fazia escrever livros, entre aspas, escrever livros em caderno. Quando eu arrumava um caderno em branco, Yah me fazia escrever várias coisas naquele caderno, como se eu estivesse escrevendo um livro para a minha própria instrução.
Você já ouviu falar algo parecido disso? Yah ia me dando conhecimento, que eu orava pedindo bastante conhecimento. Yah foi me dando conhecimento, conhecimento revelado, e eu ia escrevendo aquilo no caderno. Aí de vez em quando eu achava ou arrumava um caderno todo em branco, e Yah me fazia escrever várias coisas. Parecia que eu estava escrevendo livros nos cadernos. Era só eu arranjar um caderno em branco e Yah me fazia escrever sobre os mais diversos assuntos. Sobre Eclesiastes, sobre libertação, sobre Satã, sobre várias coisas. E esses livros em cadernos foram meu alimento doutrinário durante uns 2 anos ou mais. Ou seja, Yah viu que não tinha ninguém para me ensinar o caminho messiânico, ele mesmo fez isso. Houve uma época em que ele me fazia pregar para mim mesmo. Você já ouviu falar de algo parecido? Pois é, Yah faz do jeito que ele quer e a pessoa às vezes não entende. E depois de um certo tempo, com esse sistema de escrever livros em caderno, ele colocou no meu coração em destruir tudo. Joguei fora, destruí. Porque aquilo era só para minha edificação, não era para passar para ninguém. Ele estava me preparando para exercer meu ministério posteriormente. E hoje, graças a essa iniciativa dele, o conhecimento torático, o conhecimento da Torá de Yeshua, que é empregado no meu ministério, é assim como as pessoas que acompanham o Projeto Reina têm visto. A visão que Deus me deu é assim, tudo é compatível. Não tem contradições, não tem pontas soltas e não tem essa de a pessoa me fazer uma pergunta e eu não saber como responder. Yah me preparou para saber responder as perguntas que vêm. Só que tem algumas pessoas que seguem a frasezinha da moda agora, que a frase da moda é a pessoa ficar falando: ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. A pessoa que fica repetindo ninguém explica Deus é a pessoa que, na verdade, ela não consegue entender nada e por ela não entender nada, ela acha que ninguém entende. Assim, eu não sei, ninguém sabe. Essa pessoa assim, ela não aceita ser doutrinada, não aceita aconselhamento, porque ela é assim, se eu não sei, ninguém sabe. E quando aparece alguém que Deus usa para explicar ou ensinar alguma coisa, não, sem essa, ninguém explica Deus. Temos que crescer. Crescer espiritualmente é um mandamento. Quem consegue enxergar isso, que é o certo, passa a ter mais sede das coisas de Deus. Quem fica preso ao sistema religioso se torna dependente do sistema de igrejas. E igreja é invenção humana. O que tinha antigamente no primeiro século era a Kehilá, a comunidade messiânica. Comunidade, um povo que pensa igual. E não igreja. Cada membro desse corpo, dessa comunidade, dessa Kehilá, pode estar em qualquer país do mundo, seja qual for, mas todos são um e agem como um só corpo. Portanto, esse testemunho que eu dei a respeito do meu crescimento fora do sistema de igrejas, ele serve para mim, mas serve para qualquer outra pessoa que entende que a ordem de Deus é crescer. O dia que você conseguir viver com Deus e viver para Deus sem precisar do sistema de igreja, aí você vai ser uma pessoa que vai conseguir se relacionar melhor com Deus e com as pessoas sem viver de guerra.